Olá, bom dia, graça e paz em nome de Jesus. Deus te abençoe nesta manhã de quinta-feira, dia 29 de fevereiro. Amém? Último dia do mês, ano bissexto. Amém? Temos 29 dias neste mês de fevereiro. Que Deus te abençoe, abençoe a tua casa com toda sorte de bênçãos em nome de Jesus. Amém? Eu quero te convidar nesta manhã a abrir a tua Bíblia lá na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 9. Nós vamos terminar esse capítulo hoje. Enquanto você encontra, nós vamos nos preparar orando. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por esta manhã. Pedimos que o Senhor nos dê o do teu Espírito Santo para que possamos compreender e entender a tua palavra. Vivifica a palavra que nós vamos ler para que possamos aplicá-la nas nossas vidas todos os dias e andar no teu caminho, não nos desviando nem para a direita e nem para a esquerda. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Vamos ler aqui o texto que está em 1 Coríntios, capítulo 9, a partir do verso de número 19. Este capítulo é um capítulo onde Paulo ele se empenha em explicar, através da sua própria vida, do seu próprio exemplo de vida, aquilo que ele havia ensinado no capítulo 8. Que a nossa liberdade, a liberdade do cristão, ela deve ser usada com muita sabedoria, porque ela não pode vir a ser, por exemplo, uma pedra de tropeço para aquele que é fraco na fé, para aquele que é novo na fé, o novo convertido. E nós falamos um pouco sobre isso, sobre a realidade de Corinto e aqueles templos e aquela carne que era oferecida aos ídolos e depois eram vendidas nos açougues. E os coríntios então haviam mandado uma carta a Paulo pedindo explicação, porque eles tinham algumas dúvidas, e uma das dúvidas é que aquela carne podia contaminá-los, então Paulo começa a dizer, olha, esta carne não contamina ninguém. Porém, você tem que tomar cuidado com a liberdade que você tem, porque há aqueles que pela maturidade na fé já compreendem que esta carne não vai acrescentar e nem tirar nada da pessoa. Mas aquele que é novo na fé, aquele que está andando agora no caminho do Senhor, aquele que é fraco na fé, pode se escandalizar com isso e vir a tropeçar. Então a minha liberdade, ela não pode se tornar uma pedra de tropeço para o próximo. E Paulo então falou sobre isso no capítulo 9, e nós vamos continuar vendo estes exemplos que Paulo fala e aplicações que ele dá da sua própria vida, da maneira como ele procede na igreja. Então no versículo de número 19, ele diz assim: porque sendo livre de todos, ou seja, eu sou livre. Cristo me libertou. Eu sou livre agora. Fiz-me escravo de todos. Olha o que Paulo diz. Amados, o sacerdócio tem um preço. A Bíblia diz que nós somos reino e sacerdócio. Nós somos um reino e sacerdotes. Então, o sacerdócio tem um preço. Tem um preço a se pagar. Ainda que eu seja livre, diz Paulo, eu me fiz escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Maior número possível do que? De dinheiro? Não. Que é o comum, né? Não. De almas, de vidas. De vidas. Procedi para com os judeus, como judeu, a fim de ganhar os judeus. Então ele se fez como judeus, para ganhar os judeus. Para que os que vivem sob o regime da lei, está falando dos judeus, como se eu mesmo assim vivesse, para ganhar os que vivem debaixo da lei. Então, ainda sendo livre, não vivendo debaixo da lei, ele se fez como vivendo debaixo da lei, para ganhar os que vivem debaixo da lei. Embora não esteja eu debaixo da lei. Olha o versículo 21. Aos sem lei, ou seja, aos gentios, como se eu mesmo fosse, ou seja, sem lei. Não estando sem lei para com Deus. Amém? Porque todos nós temos que andar na palavra de Deus, no caminho de Deus. Todos nós temos que andar nos mandamentos do nosso Senhor Jesus Cristo. Então Paulo está dizendo ao sem lei, como se eu mesmo fosse sem lei. Não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei, para ganhar aqueles que não são judeus. Lembra que nós falamos daquela dinâmica missionária de Paulo e Barnabé, de Paulo e Silas? Eles entravam numa cidade, eles iam primeiro na sinagoga, pregavam o evangelho. Quando eles então não tinham mais não podiam mais falar na sinagoga, eram expulsos da sinagoga, eles se dirigiam aos que não tinham lei,
ou seja, os gentios. Ele ainda diz no versículo 22, amados, é um exemplo do amor, que a nossa liberdade ela vai se expressar por meio do amor que nós temos ao próximo. E ele diz, fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de, por todos os modos, salvar alguns. Então a liberdade que Paulo tinha, ele não usava dessa liberdade, desse conhecimento, como um motivo de orgulho e arrogância para começar a ditar leis, regras, dizer o que as pessoas tinham que fazer ou não. Mas ele se fazia fraco para com os fracos para poder pregar o evangelho da cruz e essa pessoa se converter. E então o Espírito Santo vai tomar essa pessoa e vai começar a ensinar, vai começar a mostrar o caminho para ela. A pessoa vai começar a ter compreensão daquilo que antes ela não poderia compreender sem o Espírito Santo habitando dentro dela. Então Paulo se faz fracos, ou de melhor, fiz-me tudo para com todos, no final do versículo 22, com o fim de todos os modos salvar alguns. Amém? Tudo faço por causa do evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Então é isso que Paulo fazia. Ele fazia tudo por causa do evangelho. O alvo de Paulo era pregar o evangelho para ganhar almas para Cristo. E amados, este é o propósito da igreja. Pregar o evangelho para ganhar almas para Cristo. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Amados, é interessante porque os gregos eles admiravam duas competições importantíssimas que havia lá. Uma eram os Jogos Olímpicos, que nós conhecemos, e outros eram chamados Jogo Istmo, que era praticado e ocorria na cidade de Corinto. Então Paulo usa um exemplo que todos entendiam. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas só um leva o prêmio. E ele está dizendo então para aqueles homens e mulheres, olha, correi de tal maneira que o alcanceis. Não perca o teu prêmio por causa da liberdade que você tem, colocando pedra de tropeço para os mais fracos, porque você vai ter que responder por isso. E ele então diz, todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Paulo aqui, nitidamente, ele está falando sobre o domínio da carne em todos os seus aspectos. E se nós trouxermos o aspecto da imoralidade que havia na cidade de Corinto, por causa daqueles templos, por causa daquelas prostitutas cultuais, que nós já falamos tanto, nós percebemos que Paulo está dizendo aqui, ó, todo atleta em tudo se domina, aquele para alcançar a corruptível, nós, porém, incorruptível. Os atletas, eles se dominam para que eles possam se preparar e alcançar a coroa. Nós também precisamos nos preparar para alcançar a coroa todos os dias, dominando a nossa carne, dominando o nosso eu, andando no espírito e não na vontade da carne. E então Paulo ainda diz, assim como corro também eu, no versículo 26, não sem meta. Qual era a meta de Paulo? Pregar o evangelho e alcançar as almas. Não sem meta. Assim luto, não como desferindo golpes no ar. Ou seja, ele usa aqui o exemplo do boxe, ele não estava lutando contra o vento, mas ele sabia contra o que ele estava lutando, para alcançar as almas, para pregar o evangelho. E ele ainda diz, como eu falei, ele fala principalmente dos desejos da carne, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, olha que sério é isso e que atual que é esse versículo, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Então ele pode aqui estar dizendo, e ele está dizendo, claro, sobre os pecados na área sexual, que diz que então ele prega contra o adultério, mas ele peca na área sexual, ele prega contra a fornicação, mas ele peca na área sexual, então isso vai tornar ele o quê? Desqualificado para estar pregando a palavra de Deus. É isso que Paulo está dizendo. Amém até aqui? Então nós terminamos aqui o capítulo 9. Amados, nós podemos falar muitas coisas desse capítulo 8 e do capítulo 9, que nós lemos hoje, quinta-feira, nós lemos terça, nós lemos quarta e nós terminamos esse capítulo hoje. Mas, amados, aplique isso à sua vida.
Olhe à sua volta. Amados, nós vemos aqui um retrato do que tem que ser a igreja e do que ela não deve ser. Aonde o alvo, aonde o foco é ganhar almas, pregar o evangelho, não ser desqualificado para pregar o evangelho, buscar as almas e não, por exemplo, o dinheiro, os bens. Entende? É disso que Paulo está dizendo aqui. Não usar da nossa liberdade, daquilo que nós sabemos que nós podemos fazer, para colocar uma pedra de tropeço para aquele que não é convertido, para aquele que é convertido, para aquele que é novo convertido, melhor dizendo, para aquele que não é convertido e para aquele que é fraco na fé. Nós temos que amar o próximo. Nós temos que, Paulo, nesses 2 capítulos, ele diz: eu sou livre, mas eu restringo a minha liberdade por amor ao evangelho e amor ao próximo. Amém? Para que eu não venha a ser desqualificado. Quero te convidar a orar. Vamos orar nessa manhã. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por esta manhã. Queremos te agradecer por cada um que está aqui. Queremos te dar toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração. Pedimos perdão, Senhor, pelos nossos pecados. Assim, Pai, como temos perdoado aqueles que nos têm ofendido, perdoa-nos nessa manhã. Em nome de Jesus. Perdoa as nossas fraquezas, perdoa as nossas transgressões. E vem nos ensinar, ó Deus, nos ensinar este evangelho, esta mensagem verdadeira, pura, esta água limpa que é a tua palavra, que vem nos lavar, vem nos limpar. Pai, em nome de Jesus, nós clamamos por ti, clamamos pelo teu Espírito, clamamos para que o Senhor venha nos ensinar. Dá-nos mais do teu Espírito Santo, Pai, em nome de Jesus Cristo, e abençoa-nos. Abençoa as nossas casas, abençoa as nossas famílias, abençoa o marido, abençoa a esposa, abençoa os filhos, o viúvo, a viúva, o solteiro, a solteira. Abençoa, Senhor, com toda sorte de bênçãos. Derrama sobre nós nesta manhã paz, alegria. Derrama saúde, proteção, esperança, fé, em nome de Jesus. Livra-nos de todo mal, de toda cilada, de todo homem perverso, de toda maldade, de toda armadilha, em nome de Jesus. Abençoa-nos, ó Deus, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Abençoa as nossas casas, Senhor, com toda sorte de bênçãos. Dá ordem aos teus anjos para estar nos cercando, nos guardando. Dá ordem aos teus anjos para estarem nos protegendo, para estar cercando as nossas casas também. E eu peço, Senhor, vem nos ungir da cabeça aos pés. Que nesta manhã, em nome de Jesus, o Senhor possa curar todos os enfermos. E nós oramos por meio do nome de Jesus, porque só esse nome tem poder para curar. Cura os enfermos, os doentes. Liberta os cativos. Em nome de Jesus. Resgata aquela ovelha que está distante, que está afastada, que está perdida. Cura a ovelha ferida em nome de Jesus. Meu Deus, nós oramos por cada um e pedimos a tua bênção, pedimos o teu favor nesta manhã. Pedimos que o Senhor nos abençoe. Precisamos de ti, Senhor. Precisamos de ti, em nome de Jesus. Senhor, nós te damos toda a honra e toda a glória, todo louvor e toda adoração nesta manhã de quinta-feira, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Nesta noite, não esqueça, hoje nós temos às 19 horas o culto. Tenho certeza que o Senhor vai trazer uma palavra poderosa para a tua vida, poderosa para o teu coração, em nome de Jesus Cristo. Amém? Que Deus te abençoe. Um forte abraço para todos. Deus derrame das suas ricas bênçãos sobre a tua vida e a tua casa. Não esqueça também, por gentileza, de dar like, de compartilhar com quem você ama e também de colocar nos comentários o teu pedido de oração. Que Deus te abençoe muito. Tenha um ótimo dia, em nome de Jesus.